Uma dúvida disso que você vai E fazer o Luiz agora. Castro, né? O Luiz Castro, que é o técnico. coordenador maior da parte técnica, Técnica, e ele que decide o perfil ou define o perfil de jogador que ele Você- vai que querer. você vai estudar. Exatamente. Mas antes não tinha isso que você faz Não hoje era tão existia. delimitado. Não era Entendi. tão assim, claro. Não era tão claro. Então a gente falava, mas não era claro a nível de estrutura. Ah, era claro tá. pra gente que tava ali, eu, o treinador, até Mas porque não era nesse tempo. dividido, entendi. Até porque nesse tempo que eu passei lá, a gente teve o Mano, teve o Miguel Russo, depois veio o Rudi Garcia, o francês, e o Luiz Castro. O Luiz Castro continua, que foi uma decisão muito acertada da nossa parte, eu acho. Porque eu acho que em 6, 7 anos é o primeiro treinador que continua de uma temporada para outra. E continuidade é chave para você conseguir resultado em futebol. Cara, Continuidade é aquele que se faz bem, né? É. Você deve ter acompanhado isso, né? Não sei como que foi isso lá pros árabes e tal, mas é que essa transferência do Luiz Castro pro Al Nassr, assim, mexeu muito aqui Sim, no Brasil, sim, né? O sim, Botafogo sim, era pô. líder e Na tal. rede social bombou. Então, exatamente. Botafoguense E aí me xingando. Com certeza. Só que assim, a gente aqui não é pouca informação, né? As coisas que acontecem aqui nos clubes brasileiros, vaza tudo, os jornalistas acham. Mas de fora, quanto mais de longe, mais difícil de você ter acesso às coisas. Então, assim, a gente escutou de tudo aqui. Você me diz o que aconteceu de verdade, mais ou menos. Eu posso dizer. Exatamente. Não, porque o que falaram aqui Sim. foi que o Cristiano Ronaldo, que queria muito o Luiz Castro, ele que fez essa Era um sugestão. dos caras que ele gostava. E que ele teria ligado até pro Luiz Castro e falar, irmão, vem pra cá, que o bagulho é bom e tal. Teve uma ligação, Isso segundo a balançou galera. com ele, aí teve essa coisa com, né, esse desentendimento aqui, porque ele ficou um tempo, porque não foi assim, vocês Não, chamaram ele não, foi, ele sim, ficou um sim. tempo até tomar essa decisão. Obviamente, no que você pode falar, como é que foi isso aí? O Luiz se apresenta, acho que um dia antes da nossa pré-temporada, né? É. Por causa justamente dessa... Porque não é fácil também uma rescisão, ainda mais na situação que o Botafogo tava, né? Sim. Mas é o que eu digo, a gente é refém daquilo que a gente constrói. O Botafogo tava com um treinador de excelência, e uma coisa que eu aprendi com o Tiki Begiristain, o diretor executivo do Manchester City, quando eu tive lá, ele falou, uma coisa, eu fiz uma visita lá, e eu perguntei pra ele, a única coisa que um diretor executivo, qual é a primeira coisa, a coisa mais importante que um diretor executivo tem que saber? Ele falou, saiba quem é seu próximo treinador. Porque uma hora ou outra vão tirar teu treinador. Ou ele vai verdade. pedir pra sair. E eu acho que o Botafogo falhou nisso. Porque não estava preparado, e se qualquer treinador que esteja liderando o Campeonato Brasileiro é um potencial alvo para qualquer clube do mundo. Hoje o Luiz, o nome do Luiz já estava lá. A gente já tinha feito um estudo e a gente tinha 5, 6 nomes, o nome do Luiz estava lá, porque é um treinador que já tinha passado por um contexto de Portugal, já tinha passado por um contexto de Ucrânia, já tinha trabalhado no Catar e estava no Brasil. Então a capacidade de adaptação não só dele, mas da comissão técnica dele é muito alta. É diferente do que a gente viu com o Rudi Garcia, que sempre trabalhou na França e na Europa, né? Ele teve uma experiência na Roma, e quando chegou na Arábia demorou 3 meses para se adaptar, e depois de 6 meses já não estava gostando do que era a cultura lá, e saiu antes de terminar o contrato. Então o Luiz tinha essa capacidade aí de adaptação, além de toda a qualidade dele. Então, como ele estava empregado, realmente não tem como não ser conturbado, não tem como não vazarem algumas histórias, ou criarem história, porque às vezes se cria uma narrativa, Claro. o cara ligou e... Enfim, mas rende muita notícia disso aí, né? Sei. Mas foi assim, foi conturbado nesse sentido, mas eu acho que foi uma aposta acertada nossa. E estão aí os resultados, né? A gente ganhou um título ano passado, chegamos na final da Copa, perdendo nos pênaltis. E a continuidade do Luiz, eu acho que fortalece muito a gente para brigar novamente por todos os títulos nessa temporada que se inicia. Você agora é scout, né? Scout você Sim. vai ver jogadores e indicar pro time e tal. É um pouco mais complexo que isso, é, mas não, tem basicamente... Vai saber sobre contrato, sobre tudo também, Isso, né? mas então explica um pouco pra gente, porque assim, de É o novo... que faz, né? Exatamente, o scout aqui no Brasil, assim, pro torcedor é o cara que vai lá no estádio ver jogador. Não sei se vocês viram aí, mas é que no jogo do Corinthians agora tinha um scout russo na arquibancada. Alguém conseguiu flagrar as imagens do celular do cara, ele escrevendo em russo, ninguém tem nada, mas tipo com o nome do jogador, escrevendo o que ele achou e tal, não sei o quê. Que louco. Isso é uma das coisas que os scouts fazem, né? A gente sim, imagina, sim, mas sim. o que No que... do Tinha Atlético mais, tinha o viu? Vilas Boas também. O André Vilas então. Boas do Porto tava lá agora. E no do São Paulo ontem tinha dois dois europeus também. Legal. Que trabalham aqui. Então, tem gente que chama, antigamente era o olheiro, né? Sim. Observador, scout, analista de mercado. Scout é uma palavra em inglês, né? Analista de mercado pro português é o que se usa mais.
Mas, enfim, o departamento de análise de mercado, hoje em dia todos os clubes têm, aqui no Brasil praticamente. Então, cada um tem seu modelo. Tem gente que trabalha com um só e os outros fazem online. Tem clubes da Europa. E eu fiz o curso, né, de o Elite Scouting no ano passado. Eu fui fazer lá na UEFA. Então, que é uma formação da UEFA só nessa área. E que também abriu meu network com clubes da Europa inteira, porque lá estava scout do Arsenal, scout do Borussia Dortmund, do Rapid Viena, da Áustria, enfim, do Sporting de Lisboa. Eram 35 pessoas que trabalham só com isso ao redor do mundo, e foi interessante para descobrir a estrutura de que alguns clubes, por exemplo, como o Chelsea, que tem um cara que mora na Espanha, e ele viaja de Espanha e Portugal olhando jogadores para o Chelsea. O Chelsea tem alguém aqui no Brasil que vê a América do Sul. Tem clubes brasileiros, por exemplo, que tem scout na região Nordeste, na região Centro-Oeste, aqui em São Paulo, Rio e etc. Então, basicamente, dependendo da estrutura, você organiza um fluxo de viagem, de observações. Tem muito trabalho que é feito no computador. Hoje em dia já existem softwares aí que te trazem filtros, né? Por exemplo, se eu quero buscar um meia esquerda sul-americano de 23 anos e que tem uma taxa de assistência de bola parada X. Eu boto lá no filtro, então em vez de eu sair buscando de 1 a 1, já me dá ali 10, 15, 20 opções para ir buscar. Então já filtra e a partir daí você faz a observação. Eu posso fazer, por exemplo, uma observação cega. Eu vai olhar a liga, sei lá, a liga portuguesa, e eu olho a liga portuguesa. Eu assisto um jogo desse time e eu assisto um jogo desse time. Quem são os jogadores que te chamaram a atenção? O jogador X. A você, quem chamou o jogador X? Opa, aí já tem. Porque eu não sei que você está observando o jogo que eu estou observando. Porque muitas vezes tem um viés, né? Então você tem que tomar cuidado com o viés na parte de análise de mercado para não dizer, alguém gosta de um jogador sul-americano. Todos nós temos um viés pelo qual a gente olha o futebol. Então é tentar ao máximo tirar isso aí para deixar o que é informação. E lógico, tem que ter a observação em loco. Não adianta, o pessoal fala muito do Brentford, do Brighton, que é do Independente Del Valle, que é database, né? Mas eles observam. Não tem como você tomar uma decisão desse calibre através de números, porque os números são eventos que acontecem. Um cruzamento, por exemplo, que o lateral dá e passa a 1 centímetro da cabeça do atacante, não existiu, porque não existia a finalização. Então esse dado não conta, mas se você viu aquele cruzamento por 1 centímetro, foi um cruzamento errado? Então tem todas essas coisas aí que a inteligência artificial não consegue te dizer, e você tem que realmente observar, e às vezes o número te engana. Você tem que saber filtrar bem e saber realmente quais são os números que importam para o teu clube. Um jogador que é muito bom para um modelo X, para um clube A, num contexto A, não é bom jogador para um contexto B. Então a gente tem que fazer toda essa análise aí. Então você tem que entender realmente de futebol, ter conhecimento de futebol para trabalhar nesse setor aí. Que assim, a gente vê a Europa já fazendo isso há muito tempo, que é garimpar os jogadores muito jovens aqui, porque você compra mais barato do que se ele chegar lá depois, né? Sim. Eles pegaram o Vinícius com 17 por 45, que já foi bastante até, Sim. mas agora vai 200, né? Aquela coisa, né? E às vezes vale a pena errar também, porque o investimento para eles não é tão alto. E a gente viu os clubes da Arábia Saudita fazer o contrário disso, né? Ir atrás dos grandes nomes para chamar até isso que você explicou pra gente. Isso. Mas então tá nos planos agora porque assim, a América do Sul, o Brasil também, só que o Brasil, os times tem muito mais dinheiro, muito mais estrutura do que o resto da América do Sul. Principalmente pós-pandemia, que enfraqueceu demais eles lá. Então aqui você vai pegar um jogador, o Estevão e o Endrick aí com 16, 17 anos já eram muito caros, né? Só que a gente vê, a gente fala isso aqui sempre, que até os próprios clubes brasileiros fazem um scout muito ruim da América do Sul. Tem muito jogador bom aí que a gente passa batido. E mesmo assim, assim a gente pega muito jogador bom, tipo assim, o John Arias no Fluminense, o próprio Arrascaeta quando o Cruzeiro trouxe, né, que estavam em clubes Savarino, ali. Tem um monte. E tem muito mais, só que a gente não faz os scouts tão bom lá. É um interesse agora dos clubes árabes do Al Nassr ir atrás desses talentos jovens pra conseguir fazer rodar também, não só... porque assim, eu imagino que o que tem sido gasto no futebol nesses últimos, 3 anos... Esse investimento ainda não retornou em dinheiro, né? Pode ter retornado em visibilidade, isso aqui realmente teve. Mas é interesse também de fazer essa roda girar, como a maioria dos clubes aqui fazem? Essa mudança eu acho que leva tempo. Eu entendo, se eu estiver errado, você me corrige, que você está falando de o mercado árabe passar a ser um mercado vendedor. Também. Isso. Tá? Isso é difícil. Isso é difícil e leva tempo. Talvez, com o tempo,
a médio e longo prazo, isso, como eu te falei, a gente agora está com a demanda, né? Porque a federação criou essa possibilidade de jogadores sub-21. E se não esse ano, ano que vem, vão poder jogadores nos campeonatos de base também. 2 jogadores estrangeiros sub-20 ou sub-19. Então isso aí abre um leque para que realmente se venha garimpar. Agora, virar uma liga vendedora, eu acho difícil. Eu acho difícil, não acho impossível. Mas, de novo, é um processo estratégico que leva muito tempo. Em relação aos scouts de clubes brasileiros perderem jogadores, eu entendo também o que vocês falam, mas às vezes o jogador não interessa. O jogador não é que... Você sabe, é o que eu digo, se nós 3 sentarmos aqui para ver um jogo e tiver um... Neymar estiver jogando lá, você vai falar quem é o melhor. Você sabe. Então, o talento fora da curva, ele é facilmente reconhecido por qualquer um. Qualquer um. Não precisa ser especialista para reconhecer isso. E aí é a segunda parte do descobrimento, porque uma coisa é você recrutar, mas logo o clube tem que desenvolver. Né? O Real recruta o Vini Júnior, mas o Vini se desenvolve lá. O Chelsea, né? O Vini, um monte de jogador. O Vini de hoje não é o Vini que saiu do Flamengo. Não. O Casemiro que saiu do São Paulo não é o Casemiro que a gente viu na seleção. Então esse é o outro lado da moeda. Não adianta nada recrutar se você não sabe desenvolver. Para desenvolver você precisa de bons treinadores, você precisa de um projeto, você precisa de uma visão.